E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de resolução de questões. E como é do seu conhecimento, todas as quintas-feiras eu posto para você uma questão comentada de direito administrativo e nos últimos dias nós estamos comentando questões do CESP. Já que nós temos vários concursos que estão por vir e que serão organizados pelo CESP, nós vamos dar um foco agora maior nas questões do CESP, tá? Só que antes da gente continuar, lembre-se de clicar aqui e se inscrever em nosso canal, porque a partir do momento que você se inscreve em nosso canal, você passa a ser notificado ou notificado automaticamente sempre que um novo vídeo for postado por aqui, ok? Vamos lá então? Vamos corrigir a questão de hoje? Questãozinha bacana aí, ó. Olha o que diz essa questão. Uma questãozinha para o cargo de técnico judiciário que foi cobrada no concurso TRE de Pernambuco em 2017. A questão diz o seguinte: no que se refere ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, assinale a opção correta. Então, quando nós falamos em regime jurídico dos servidores públicos civis da União, nós estamos referindo a quem? A Lei 8.112/90. E desde já, eu quero deixar bem claro para você o seguinte: a Lei 8.112/90, ela não se aplica a toda a administração pública. Não é assim que funciona. Então, quando você for responder as questões de prova, muita atenção. Por quê? Porque essa lei, que é o Estatuto Federal, vai se aplicar à União, que é a pessoa jurídica de direito público, e seus respectivos órgãos públicos. A exemplo dos ministérios, secretarias e por aí vai. Então, União, seus respectivos órgãos públicos, as autarquias públicas federais e as fundações públicas de direito público. Todos esses órgãos e entidades, então, terão uma relação jurídica com os seus servidores que estará embasada na Lei 8.112/90. Ah, professor, então eu posso concluir que as empresas públicas e sociedades de economia mista não terão os seus agentes regidos pela Lei 8.112. É isso mesmo. Por quê? Porque os agentes contratados para trabalharem na empresa pública ou na sociedade de economia mista serão regidos pela CLT. E se eles serão regidos pela CLT, eles não terão estabilidade, apesar de passarem por um prazo de experiência, assim como manda a CLT. Mas eles não têm estabilidade, que é adquirida depois de 3 anos de efetivo exercício, ok? Então, muita atenção quando for responder as questões de prova. Então, Lei 8.112 é esfera federal. Por quê? Porque os estados têm os seus respectivos estatutos. E os municípios também têm os seus respectivos estatutos. Pelo menos, essa é a regra geral. Então, vamos lá. Letra A. A Lei 8.112/90 reúne as normas aplicáveis aos servidores públicos civis da União, das autarquias e das empresas públicas federais. Errado. Os agentes das empresas públicas federais e da Sociedade de Economia Mista Federais são regidos pela CLT. Sociedade de Economia Mista Federal, Petrobras, Banco do Brasil. Empresa Pública Federal, a gente pode citar Caixa Econômica, os Correios, então são regidos pela CLT. Letra B de bola. Tanto os servidores estatutários quanto os seletistas submetem-se ao regime jurídico da Lei 8.112. Não, seletista não. Seletista ele será regido pela CLT, assim como empregado da iniciativa privada. C. Os cargos públicos dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário são criados por lei. Ok, nenhuma dúvida nisso aqui. E os dos órgãos do Poder Executivo por decreto de iniciativa do Presidente da República. Errado. Os cargos públicos inerentes a todos os poderes são criados por lei. E ponto final. Entretanto, a gente tem que se lembrar de que o artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal, autoriza o Presidente da República a, por meio de decreto autônomo, extinguir cargos públicos, quando eles estiverem vagos. Mas ela não fala criar, não. Ela fala extinguir. E ainda assim, apenas quando estiverem vagos. D de dado. O regime estatutário é o regime jurídico próprio das pessoas jurídicas de direito público, como é o caso da União, como é o caso das autarquias, das fundações públicas de direito público e dos respectivos órgãos públicos, como é o caso da Secretaria da Receita Federal, do Departamento de Polícia Federal, dos ministérios e por aí vai. Então, certinho, letra D.
Consideram-se cargos públicos apenas aqueles para os quais se prevê provimento em caráter efetivo. Errado. Em termos bem gerais, essa expressão cargo público, ela pode ser entendida como um gênero. Sabe por quê? Cargo público, né? Pode ser entendida como um gênero. Sabe por quê? Porque nós temos várias espécies de cargo público. Nós temos o cargo público de provimento efetivo, que é esse cargo público aqui regido pela Lei 8.112, lá na esfera federal. Nós temos os cargos públicos em comissão, que são os chamados cargos públicos de confiança, de livre nomeação e exoneração. E temos os cargos públicos vitalícios, que são aqueles ocupados pelos membros da magistratura, membros dos tribunais de contas, membros do Ministério Público. Então eles ocupam cargos vitalícios, ok? Então essa expressão cargo público não se refere apenas a cargo efetivo. Pode se referir a efetivo, a cargo em comissão, também chamado de cargo de confiança, e ainda a cargo vitalício. Por isso que a letra E está incorreta. Ok? Então, respostinha, letra D. Muito tranquila, né? Uma questão bacaninha, boa, né? Não foi uma questão decoreba, uma questão que exigiu um certo raciocínio, mas em termos gerais foi uma questão relativamente fácil. Ok? E aí, gostou do conteúdo? Então compartilha este vídeo nas redes sociais com seus amigos, dê o seu joinha agora, de imediato, e aqui embaixo poste todos os seus comentários, porque assim que possível passo por aqui para responder a esses questionamentos, a esses comentários que foram apresentados, ok? Bons estudos e até a próxima. Tchauzinho!